Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, onde você pode acionar e aprender da Bíblia e acompanhar-nos, lendo não só a Bíblia para você, mas comentando, para que no final você tenha um comentário bíblico completo dos 66 livros da Bíblia. Nós estamos no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é o 23º livro dos 39 do Antigo Testamento, e ele encabeça a quarta divisão do livro Profetas Maiores. Ele é o primeiro desses livros. Isaías é considerado príncipe dos profetas. Seu livro possui 66 capítulos, 1292 versos, e é o profeta mais messiânico de todos. É o profeta que mostra a pessoa de Jesus, é o profeta mais cotado no Novo Testamento. Muita gente via o livro do profeta Isaías como um quinto evangelho. Nesses últimos 27 capítulos que nós estamos, dá para dividir em 3 sessões e 9 capítulos. A primeira sessão é chamada Promessa da Redenção. A segunda sessão, capítulo 49 a 57, é chamada A Oferta da Redenção. E finalmente, dos 58 ao 66, a Realização da Redenção. O capítulo 49 inicia, então, a segunda parte da sessão 2 do livro, que mostra o servo do Senhor como luz dos gentios. Jesus é a luz dos gentios. Aqui do capítulo 40 até o final nós vamos ver o Messias vindouro. O tema dominante de Isaías 49 e 50 é o servo do Senhor, o Messias. Esse trecho ele tem 3 cânticos que retratam o servo. Capítulo 49, luz para os gentios, 49, 1 a 7. Capítulo 50, verso 4 a 9, o preço da redenção. Depois nós vamos ter a oferta da redenção, que envolve o capítulo 52 e 53. Cada um desses quadros proféticos é seguido do convite para aceitar a obra redentora de Cristo. No finalmente dos capítulos 58 a 66, nós vamos encontrar também um esboço de bênçãos que desfruta aquele que experimenta a redenção em Cristo. Usando a nação de Israel como exemplo, Isaías promete que o seu arrependimento resultaria em vida nova e em bênçãos espirituais, que é o que nós vamos encontrar do capítulo 58 a 63. Isso significa a restauração da nação e a concessão das bênçãos a ser gozada durante o governo milenal de Cristo. O profeta vai terminar o seu livro apresentando também um contraste entre o destino daqueles que aceitam o Messias e daqueles que o rejeitam. Ele vê o período da grande tribulação e contempla os juízos que sobrevirão àqueles que rejeitam a Cristo. Ele contrasta esse fato com o futuro glorioso que aguarda a todos que aproveitam a salvação que lhes foi ofertada, capítulo 64 a 66. Vamos ver então o capítulo 49, a luz para os gentios. Nós vamos ter aqui um cântico, depois um apelo, outro cântico, outro apelo, outro cântico, outro apelo, não é? Conforme nós já mencionamos, então, esses 9 capítulos dessa segunda divisão, que vai do capítulo 49 a 57, apresentam outro aspecto da salvação. Focaliza na resolução de Deus de redimir a todos do cativeiro, mas aqui é do cativeiro espiritual, através do seu servo Jesus Cristo. O servo que é mencionado aqui, começou falando desse servo resumidamente em Isaías 42, 1 a 7, é descrito agora detalhadamente em 3 cânticos messiânicos, que nós vamos encontrar agora em Isaías. O servo aqui é apresentado, depois o convite para vir ao servo,
no capítulo 49. Então, do verso 1 ao 7, nós temos a apresentação do servo. Do verso 8 a 26, o 49, nós temos o convite para vir ao servo. Nós vamos encontrar também nessa sessão muitas referências no Novo Testamento. Por exemplo, 49:1, nós vamos encontrar referência dele em Lucas 1, 30, 33, não é? Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. E aí a referência em Lucas, o nome dele seria Jesus. Verso 2, faz da minha boca uma espada aguda. Aí nós vemos um Apocalipse, da sua boca saía como uma espada aguda de 2 gumes, luz para os gentios. João 8:12 fala, né, eu sou a luz do mundo. Nós vemos a rejeição também de Israel, e João 1:10-11 diz que veio para os seus, mas os seus não quiseram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os reis o verão e o adorarão. No verso 7, a glória futura do servo. Então, vamos ver aqui o servo apresentado. O título servo do Senhor, às vezes pode confundir o leitor, porque Isaías usa para referir tanto a nação de Israel como a pessoa do Messias. Os judeus interpretam que o servo do Senhor é a nação de Israel. Para os cristãos, o servo do Senhor é a pessoa do Messias. Porém, as descrições do servo que nós vamos ter nesse capítulo, nós vamos descobrir que refere-se a Cristo, e não necessariamente à nação de Israel, pois o servo é dito, ele é enviado para restaurar a nação de Deus. Verso 5, embora ele seja chamado muitas vezes de Israel, ele subentende um título figurativo, que é o novo Israel, o homem Israel, que é um tipo de Cristo. O esforço inicial do servo para restaurar Israel a Deus, bem como a predição da rejeição que ele teria dessa tentativa, estão tudo profetizado em Isaías 49:4. O cântico ainda continua mostrando a obra do servo, que não será em vão. Ele é luz para os gentios, não somente para Israel. E por fim, restaura Israel a Deus nos últimos tempos. Depois, do verso 8 a 26, nós encontramos a segunda metade desse capítulo 49, um convite para aceitar o servo do Senhor e ser salvo. Isaías refere-se a esse fato como o dia da salvação. Paulo usou isso em 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. O tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Isaías prediz que o dia da salvação viria quando o servo se tornasse aliança para o povo, mas precisamente ele se tornasse o mediador dessa nova aliança. Vamos então meditar Isaías 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Tanto Israel foi chamado no ventre, como Jesus fez menção do meu nome no ventre da minha mãe, o nome dele Jesus. Aqui nós encontramos também 4 exortações. Israel foi exortado a aprender as lições do cativeiro, no capítulo 48. Israel foi exortado a representar Deus diante das nações, capítulo 49. Israel é exortado a deixar os conselhos da sabedoria humana, capítulo 50. Israel é exortado a atender ousadamente o chamado de Deus, capítulo 51 e 52. Aqui refere-se tanto a Israel como ao Messias, não é? O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. Aí da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua alvaja, mostrando o Senhor dos Exércitos, pegando uma flecha limpa, colocando na sua alvaja, né, que era aquele que eles guardavam as flechas atrás,
mostrando esse Senhor dos exércitos, que lança a sua flecha e acerta o seu alvo, não é? E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele porque hei de ser glorificado. Esse aqui é o homem de Israel. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Note que às vezes vai para a pessoa de Israel, outra hora vem para a pessoa de Cristo. E essa é a maravilha da profecia bíblica. Ela tem duplo cumprimento, tanto serve para a nação de Israel, quanto serve para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Está vendo? É esse servo que vai tornar a trazer a Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar, olha a rejeição. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para que restaure as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Tá vendo? Jesus é a luz dos gentios e a salvação para todos os povos até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Então, por amor do Senhor, o seu nome será glorificado, todos o adorarão, não é? Assim diz o Senhor. Aqui, olha o convite agora. No tempo favorável, te ouvi. No dia da salvação, te ajudei e te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Não é? Esse é o dia da salvação. No tempo favorável te ouvi, no dia da salvação. Como Paulo disse, hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração, né? Te dei a oportunidade, o dia da salvação, para dizeres aos presos, aqui eram os presos cativos, no cativeiro da Babilônia, e também aos presos cativos, pelo cativo do pecado. Sai aos que estão em trevas, aparecei, eles passarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nos lugares altos, Deus coloca o seu povo nas montanhas altas, um povo seguro. Serão como pasto do Senhor, apacentarão no monte Sião. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. As águas, mananciais e águas, era tão necessário para o homem fisicamente, como também espiritualmente. Muitas vezes esses mananciais de água, esses rios de água viva que correm, como a presença do Espírito Santo, conforme Jesus disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão, mananciais de águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. É dito esse cântico de forma poética, não é? Esse apelo, montes, montanhas, mas são tudo metáforas de uma vida espiritual muito mais profunda. A gente pode olhar a Bíblia de forma literal, mas também pode olhar principalmente nesses profetas de forma metáforas, alegorias que são usadas. Eis que esses virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim, tá vendo? O povo de Deus sendo congregado novamente. Exultai, ó céus, e alegra a tua terra. Isso faz lembrar
quando o nascimento de Jesus, os anjos vieram, né? E exultaram: exultai, ó céus, e alegra a tua terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Era o que a cidade de Sião dizia, porque estava desolada. Pode, aí vem esse verso tão lindo agora, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse verso é muito interessante de Isaías, porque muitas vezes Deus aparece na figura de um pai protetor, um pai que gerou, porque era normalmente a semente do pai, que era colocada no ventre da mulher e que gerava. Mas aqui Deus também aparece com a figura de uma mãe. Lembra que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então há características de Deus que prefiguram um pai e há outras características que prefiguram uma mãe. Não é? Aqui Deus, Isaías 49:15, aparece como a figura de uma mãe. O amor de Deus, a lembrança de Deus pelos seus filhos, faz lembrar uma mãe. Ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa esqueça, eu todavia me não esquecerei de ti. O amor de Deus aqui, o cuidado de Deus, é comparado como o amor e o cuidado de uma mãe. E olha o verso 16: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Diz que os nossos nomes estão gravados no livro da vida, mas diz que o nosso nome também está gravado na palma da mão de Deus. Nesse caso aqui era a nação de Israel, o nome de Israel. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros, aqui lembrando os muros de Jerusalém, estão continuamente perante mim. Os muros da cidade estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. O livramento que Deus daria faria com que os assoladores, os destruidores se retirassem. Levanta os olhos ao redor e olha, e todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirá como de um ornamento e te cingirá deles como noiva. A igreja também é representada como a noiva do Cordeiro, não é? Então são linguagens figuradas que Deus usa, né? A noiva, a mulher que dá luz, o ventre, tudo para transmitir essa mensagem profética. Então eu espero que você contemple essa beleza dessas alegorias usadas pelo profeta Isaías. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás. Agora, apertada de moradores, e os que te devoram se afastarão para longe de ti. Aqui mostra a cidade que foi assolada, destruída, não é? Mas os moradores que as devoraram vão se afastar de ti, os inimigos irão para longe. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito para mim esse lugar, aparta-te de mim, para que eu possa habitar nele. O povo iria habitar novamente na cidade de Jerusalém. E dirás no teu coração: quem me gerou esses? Pois eu estava desfilhada e solitária, né? A cidade estava dizendo que ela estava desfilhada, que ela se encontrava solitária, e a própria cidade pergunta: quem me gerou? Entrará em cativeiro e me retirarás? O povo foi ao cativeiro da Babilônia e agora Deus tirava. Quem então me criou esses? Eis que eu fui deixada sozinha, e esses onde estavam? Os novos habitantes, o remanescente que viria. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão
para as nações. O levantar das mãos era o que era feito diante dos tribunais, em juramento, não é? O próprio Senhor diz que levantaria a sua mão para as nações e ante os povos, e arvorarei a minha bandeira, estabeleceria a sua bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, não é? Era assim que eles carregavam os filhos, nos braços, nos ombros. Isaías 49 mostra a figura de uma mãe, e aí do próprio Deus carregando o seu povo como uma mãe carrega o seu filho nos braços, sobre os seus ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas e as tuas amas diante de ti. Aios eram instrutores, mestres, não é? Os teus reis serão os teus aios, e as suas princesas, as tuas amas diante de ti, e se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Aqui os inimigos serão postos aos pés do Messias, não é? E saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. A melhor forma de ter clareza é confiar no Senhor. Tirar-se-á a presa ao valente, ou os presos juntamente escapariam. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Tá vendo? Então, normalmente a presa, né, como um animal que pegava na sua presa, agarrava, mas Deus prometia que ia tirar o tirano da presa, e a presa escaparia, que era o seu povo Israel, e eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Aqui aparece novamente a figura do Redentor, remindo o povo, pagando o preço do resgate pelo povo. Cristo pagou o preço de nossos pecados, para nos remir de nossos pecados. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão. Quer dizer, mostrando que o sangue deles, o sangue aqui lembra o vinho, né, que eles iam se embriagar no próprio sangue, ou seja, fala de derramamento de sangue, como um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Olha, 4 títulos que nós encontramos do Eterno aqui no capítulo 49, verso 26. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor. Ele é Senhor e Salvador, é um título que é dado a Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, aquele que pagou o preço de nossos pecados, o forte de Jacó. Ele é o forte de Jacó. Que maravilha esses nomes e títulos que nós encontramos nessa seção do livro do profeta Isaías. Agora vamos ao capítulo 50, o servo do Senhor ultrajado e socorrido. Né? E segundo cântico, agora no capítulo 50, tem como prefácio uma parábola triste, na qual Israel é comparado a uma esposa infiel. O profeta Oséias também, no seu livro, menciona isso. Deus mandou que Oséias se casasse com uma mulher de prostituição para que o profeta sentisse na própria pele o que Deus sentia com a infidelidade do seu povo. E essa esposa infiel que deixou o seu marido acabou se endividando e depois foi vendida como escrava para pagar suas dívidas aos credores. E aí o Senhor veio e resgatou ela, comprou. Deus declara capacitado para remir o seu povo, para comprá-los de novo. E o preço dessa redenção será pago por esse seu servo, capítulo 50. A apresentação do servo, que nós vamos ver agora no capítulo 50, versos 4 a 9, em contraste com a esposa infiel. O servo do Senhor é perfeitamente leal e obediente a Deus. Essa esposa infiel também representa a nação
que não guardou o conserto do Senhor. Essa ilustração dessa obediência do servo pode ser vista na frase: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, quando abriu os ouvidos para que eu ouça a sua palavra e obedeça. Que refere-se também à prática antiga de abrir também um orifício na orelha do escravo, né? Quando alguém ficava escravo, abria os ouvidos, não era só ouvir, mas também criava um furo e punha um brinco, marcando assim pelo resto da vida como escravo. Aqui trata-se do servo que voluntariamente resolvia servir sempre e fielmente ao seu amo. Essa marca só podia ser feita por uma decisão voluntária, por escolha do próprio servo, o qual, já tendo obtido a sua liberdade, recusava ser livre e exclusivamente por amor preferia ser do seu patrão. Cristo foi esse tipo de servo, um servo obediente. Diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sua obediência é demonstrada na decisão de voluntariamente sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. Isaías 50, verso 6 e 7 diz: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Puxaram pelos cabelos, puxaram na barba. Escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspia. Aqui mostra claramente o sofrimento de Jesus perante a corte romana, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, como uma pedra, não é? Onde eles batiam, e sei que não serei envergonhado. Não há menor dúvida que essas palavras referem-se ao sofrimento de Cristo, no seu julgamento pela corte romana e crucificação. Ele citou exatamente essas palavras do profeta, afirmando que elas se cumpririam no seu sofrimento e morte. Lucas 18, 31 e 32. O convite é entregue depois de apresentar o servo obediente que sofreria pelos pecados do seu povo. Isaías prossegue insistindo com o povo para aceitar a obra da salvação. As duas respostas possíveis a um convite apresentam um contraste claro e definitivo. Em Isaías 50, verso 10, a resposta positiva: temo o homem que confia em Deus. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. A resposta negativa está na autossuficiência do povo. No verso 11, o profeta compara os que rejeitam a luz de Cristo como os homens que acendiam suas tochas e saíam nas trevas a procurar salvação pelos seus próprios inúteis esforços. 50, verso 11 diz: eia, todos vós que acendeis fogos e vos armais de setas incendiárias em tormentos, vos deitareis. Isaías contrasta a tolice da rejeição da oferta da salvação com a sabedoria em aceitar o plano de Deus para a redenção da alma. Em Isaías 51, 6, ele visa que a terra e os céus um dia serão destruídos, mas a salvação que Deus oferece é eterna. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. A palavra aqui é interessante, nós vamos meditar nesses capítulos 50. O servo do Senhor, o trajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Não é? Normalmente, quando o marido repudiava a esposa, era a mulher repudiada, dava-lhe uma carta de divórcio. Deus pergunta: ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Quem veio me cobrar para que eu vendi a vossa mãe? Eis que por vossas maldades fosse vendidos. Deus está dizendo que ele não repudiou o seu povo, mas o povo foi vendido pela sua própria maldade, pelo seu próprio pecado. E por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada. A mãe aqui é a nação de Israel, que é repudiada, ou a cidade de Jerusalém, ou Judá. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Deus está chamando,
mas eles não ouvem, não respondem. Tanto se encolheu a minha mão, que já não posso remir. Deus estendeu, mas eles fugiram, agora a mão se encolheu, já não posso remir. É uma pergunta, não é que a mão do Senhor estava encolhida. E Deus está perguntando ao povo, aos que achavam que Deus não podia mais remir, será que eu encolhi a minha mão, que eu já não posso mais remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Não é? Será que Deus perdeu a força? Ficou agora um Deus fraco, que não pode livrar? São tudo perguntas do verso 2. Eis que com a minha repreensão faço secar o mar. Quando Deus repreende, até o mar se seca. Como fez no Mar Vermelho, secar para que o povo passasse. Torna os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. É interessante essa expressão, eu visto o céu por negridão. De fato, o que ilumina o céu são os astros, as estrelas, o sol, não é? Mas fora disso existe uma negridão tremenda entre no espaço, né? Nesse espaço sideral. E aqui Isaías já menciona, eu visito os céus de negridão. Esse texto de Isaías, apesar de forma poética, revelam muitas coisas da criação. Eu visto o céu de negridão, por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. É Deus que nos dá uma língua erudita para pregar e anunciar a sua palavra. No caso aqui, ele dá essa língua erudita para o servo do Senhor. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer, isso era Cristo, a seu tempo. Diz que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salva de pratas, no livro de Provérbios. Então o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Palavra para refrigerar a alma do cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça. Como é bom já acordar pela manhã ouvindo a palavra de Deus. Desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que me aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Abriu tanto para ouvir a voz dele, como aqui também, como nós dissemos, tem aquela figura do brinco que era posto na orelha do servo, do escravo. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retiro para trás. Olha a obediência desse servo. Agora, as costas dou aos que me ferem. São o que aconteceu com Cristo no seu julgamento perante a corte. Ele foi chicoteado, as costas dou aos que me ferem, a face, aos que me arrancam os cabelos. Parece que puxavam-lhe os cabelos, uma forma também de sofrimento. Não escondo a face dos que me afrontam e me gospem, cuspiram-lhe no seu rosto, não é? Nós vemos o que Cristo passou, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Olha só que coisa maravilhosa, o profeta Isaías, não é? Descrição do sofrimento de Jesus. Mais tarde os evangelhos escrevem. Muitos dizem que os evangelistas, ao escrever o evangelho, retratam exatamente coisas que foi profetizada. Então, os evangelhos é história, mas não é só história biográfica, é história biográfica profetizada. Já havia sido profetizado que o Cristo passaria. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Quem pode contender com ele e prevalecer? Compareceremos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condena? O Senhor é a nossa justiça. Se Deus é por nós, quem é contra nós? A quem Deus justifica, diz quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Eis que o Senhor Jeová me ajuda.
quem há que me condena? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Eles se envelhecerão, já não serão mais, mas o justo permanece, né? Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? É preciso ouvir a voz do servo do Senhor. Esse servo do Senhor é o próprio Jesus. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Mesmo que você está em trevas, você não tem luz, não sabe para onde ir, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Esses são aqueles que confiam. Agora olha o verso 11. Todos vós acendeis fogo e vos cingis. Aqui é o ímpio, ele acende o seu próprio fogo, se cinge com faíscas. Andai entre as labaredas o vosso fogo e entre as faíscas que acendesse. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. O ímpio procura a sua própria luz, acende o seu próprio fogo, anda em meio às suas faíscas, mas não adianta, porque até isso vem da mão do Senhor, e em tormentos jazereis. A luz do ímpio se apagará, a luz do justo brilhará cada vez mais intensamente, porque o justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. E a luz do justo vem do Senhor. Por isso que diz que ainda que está em trevas, confie no Senhor. Com isso nós concluímos o capítulo 49 e 50. Nós vamos voltar ainda para o cântico do capítulo 51, que é a restauração e salvação de Israel, e o capítulo 52, que prepara-nos para ver o capítulo 53, que é o sofrimento do Messias, né? A aparição, as dores e a glória do Messias. O capítulo 53 está bem no meio dessa segunda sessão, como a oferta perfeita da redenção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi como ovelha muda e que pelas suas enfermidades fomos sarados, aquele que nos reuniu a todos nós que andávamos como ovelhas desgarradas. Então, volte para assistir o próximo comentário, capítulo 51 e 52, em preparação ao grande capítulo 53, que é praticamente continuação do 52. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe. Amém e amém.